coisas do bem. Os nossos assuntos preferidos são saúde, beleza, qualidade de vida. Mas o Beijo da Loura vai ter algumas mudanças que vocês poderão conferir a partir do programa da outra semana. Hoje nós vamos falar de um assunto que, olha, acomete muitas e muitas pessoas no mundo todo, que é a danada da insônia. Confiram aí o que é, como tratar, quais os sintomas, quais os malefícios de ter um problema como esse na sua vida. É com você, Dr. Carlos. Boa noite, queridos amigos. É com grande orgulho que hoje eu estou aqui ao lado do Dr. Carlos para falar de um assunto muito importante. Afinal de contas, a gente precisa realmente de uma boa noite de descanso para poder dar conta dos afazeres das nossas vidas, não é verdade? Dr. Carlos, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Beijo da Loura. E vamos falar hoje a respeito da insônia. Ai, que sono que eu tô hoje. É um prazer de estar de novo com você aqui, Nízia. Sempre fico grato de ter vocês aqui, porque conhecimento a gente tem que passar à frente, né? E isso deixa todo mundo instruído e longe das doenças. Uma pessoa que a gente ajudar, a gente já está feliz, né, doutor? Doutor, é verdade. Doutor, fala pra gente o que é a insônia. Insônia é a incapacidade de dormir. Então o indivíduo ou ele não consegue pegar no sono, ou ele não consegue manter o sono. Então ele fica a mente agitada a noite toda, ele não consegue fechar os olhos e dormir adequadamente. E aí com isso vai gerando um monte de doenças. E quais são as pessoas mais acometidas pela insônia? Geralmente a insônia ela acomete mais mulheres do que homens. E as mulheres mais velhas, devido aos distúrbios hormonais que acabam vindo na menopausa ou perimenopausa, são as mais comprometidas. Gente, olha só, até nisso, nós mulheres, olha, francamente, não, doutor? E a insônia ela acaba cometendo 43% da população mundial. Muita gente. É muita gente, entendeu? Em algum momento da sua vida você acaba tendo, mas tem pessoas que têm insônia crônica. Sim. E isso uma grande parte da população acaba sofrendo disso mais cedo ou mais tarde. E um outro agravante é que quando a gente não dorme, a nossa qualidade de vida cai muito, né? Doutor, qual a influência da emoção na insônia? A emoção é praticamente uma das principais causas, né, da insônia. Então o indivíduo, quando ele tem uma desarmonia emocional decorrente de ansiedade, depressão, excesso de preocupação, excesso de estresse, tanto externo quanto interno, ele acaba gerando uma perturbação do sono. Que ele vai para a cama, em vez de se desligar, ele vai ficar pensando nos problemas que estão acometendo no dia a dia. Isso daí é terrível, porque a gente não consegue se renovar para enfrentar os problemas no dia seguinte. Isso você disse uma grande verdade, porque se o indivíduo não dormir, ele não consegue fazer o restabelecimento de toda a manutenção do organismo, tanto físico quanto mental. Sim. E aí a liberação dos hormônios, como GH, testosterona, é feita tudo durante o sono. A memória, ela passa de curto para médio e longo prazo durante o sono. Então, se você acaba não dormindo, você passa o dia seguinte péssimo. Então, você vai ser alteração de concentração, alteração de memória, alteração cognitiva, você vai ficar cansado, você vai gerar um monte de transtornos e vai impedir você até que trabalhe adequadamente. É tão grave isso que chega com o tempo você a sofrer degenerações cerebrais, né, porque você acaba alterando a barreira hematocefálica e o indivíduo acaba levando a morte celular dos neurônios do seu cérebro. E você gera um grau de demência progressiva, né? Então você vai acabar sendo muito mais acometido por essa patologia, né, que acaba tendo mais cedo ou mais tarde se tornando um peso para você, para a sua vida, né? Doutor, uma curiosidade, né? Que a gente fala de insônia, é realmente uma coisa conhecida de muita gente. Mas e as pessoas que trabalham em turnos? Aquelas que trabalham uma semana de manhã, outra semana à tarde, outra à noite? Isso que você disse é uma grande verdade, porque
nós pegamos vários pacientes que trabalham em turnos e todos vêm doentes, porque mais cedo ou mais tarde acaba se virando contra ele. Porque você tem um ciclo de vigília e de sono, e tem que ser obedecido. Nós temos todo um biorritmo. Se você interfere nesse biorritmo, você interfere em toda a sua fisiologia. Então o indivíduo está trabalhando de dia, outro trabalha de noite, ele não consegue manter um ritmo adequado. Então ou você opta por trabalhar só à noite e dormir de dia, ou que não é tão bom, ou você faz ao contrário. Mas assim, ficar alternando é péssimo para a saúde. Ao contrário do que o pessoal pensa, é melhor você manter fixo o horário de sono. Quais são as causas geradoras da insônia? Então, o principal causa, como eu já havia dito a você, é a parte psiquiátrica do paciente, né? O paciente que tem desarmonia emocional, obviamente, vai ser um dos principais motivos. Mas aí tem paciente que tem dor crônica. Então, a dor, imagina você com dor na coluna à noite, não pode nem tirar da cama. Qualquer movimento que você faça vai fazer com que você acorde. Isso é uma causa também bastante comum. Outra causa é o uso de medicamento. Então, tem vários tipos de medicamentos que são excitatórios do sistema nervoso central e provocam insônia, entendeu? Isso acaba agravando também o seu estado de sono. A apneia noturna para paciente obeso é grave, porque quando você vai ficando barrigudo, vai empurrando o diafragma para cima e tua caixa respiratória, que era assim, ela vai comprimindo. O que acontece? Você vai ficando com esforço para poder respirar, sua musculatura vai ter que agir para poder respirar, não vai ser uma coisa fisiologicamente espontânea, né? E isso vai levar uma estafa, aí o paciente para poder recuperar aquele músculo que está sendo excitado, né? Está sendo trabalhado em excesso, aí ele tem a apneia noturna. Terrível também para a saúde, né? A falta de oxigenação. Exatamente, então o indivíduo precisa emagrecer, porque isso acaba agravando bastante também a questão da insônia nesse tipo de paciente. Bom, falando em agravar, quais são as doenças geradas pela insônia? Então, hoje em dia as pesquisas revelam que até problema cardiovascular aparecem, né? Então, hipertensão, acidente vascular cerebral, ele aumenta muito significativamente com a insônia. Infarto, entendeu? É uma das coisas que aparece. Diabetes, você sabe que hoje em dia tem ligação com a insônia. O distúrbio de memória, cognição e concentração. Também a questão da obesidade, que é uma coisa que o indivíduo acaba tendo uma agravação. Ele tem que ter todo o ritmo, né, de dormir, acordar e também de se alimentar nas horas certas. E quando o indivíduo está insônia, você perde todo esse biorritmo e a obesidade acaba sendo comprometida por isso também. E com a obesidade, uma série de outras consequências, né, doutor? É uma bola de neve, vai cada vez agravando mais, tornando um problema ao paciente. Poxa, o diabetes é agravado então pela insônia, isso aí é muito importante saber, viu? Pesquisas que saíram agora, né? Então o que eu trago aqui nas entrevistas também, eu faço uma revisão da literatura e a gente percebe que tem todo esse transtorno, tanto para doença cardiovascular como diabetes, como hipertensão, acidente vascular cerebral, são coisas assim recentes que têm aparecido na literatura científica. Eu acho que eu até sei por quê, gente. Ficar sem dormir à noite dá uma fome danada. A gente abre a geladeira toda hora. Porque você fica procurando coisa para comer. Fica mesmo. Não tem outra desculpa. Sabe o que eu faço? Eu já dei, porque eu tenho insônia. Eu já deixo um monte de potinho de gelatina pronto lá e vou comendo. Já tratar essa insônia, é super simples. Doutor, quanto tempo de sono é necessário para manter a saúde e ser considerado um sono que seja eficiente para a nossa recuperação? É uma pergunta interessante, porque você precisa ter uma profundidade de sono adequada. Porque não adianta você chegar a dormir e fechar os olhinhos e pensar que está dormindo, quando o seu marido mexe na cama, você acorda. Que seu sono não se aprofundou, então você não está tendo a manutenção necessária no seu cérebro, no seu corpo, e consequentemente o sono perde toda a função. Aí o indivíduo acorda cansado no dia seguinte. Acordou cansado, procure ver que o seu sono está superficializado e não está um sono bom. O indivíduo normal, ele dorme de 7 a 8 horas em média. Mas assim, crianças dormem mais porque o corpo está crescendo, precisa de uma manutenção mais eficiente ao seu corpo e sua mente. Pacientes que têm bastante estresse, depressão e ansiedade têm que dormir mais, porque é uma doença que o corpo tem que restabelecer o equilíbrio. Bem como qualquer patologia que o paciente tenha, ele tem que dormir 8, 9, 10 horas para poder recuperar. Por isso que existe aquela recomendação médica chamada repouso absoluto. Exatamente. Qualquer animal que está doente, ele fica quietinho no canto dele. O ser humano não. É verdade. O ser humano vai lá, quer levantar, quer fazer as coisas, quer fazer atividades que são
incompatíveis com o atual momento de vida, que é o momento de reclusão. Bom, agora nós vamos falar de uma outra coisa aqui, que é os malefícios ou os maus que a insônia pode causar para o cérebro, as funções cerebrais. De que maneira isso pode acontecer, doutor? Então, a questão do cérebro, umas pesquisas que eu via revelado, que o indivíduo, quando está com insônia crônica, ele altera essa barreira hematocefálica, como eu já disse anteriormente. Então, neurotoxinas que nós produzimos normalmente acabam adentrando para o sistema nervoso central. E isso leva a uma alteração cognitiva no paciente, perda de memória e até morte celular dos neurônios no cérebro, né? Então, ele vai agravando o estado cognitivo do paciente progressivamente. Bom, consequentemente, ele também causa depressão, ele causa falta de concentração. É uma bola de neve, porque tanto a depressão causa a insônia, a ansiedade causa insônia, quanto a insônia produz isso também, ela vai agravando, então uma coisa piorando a outra. Então por isso que nada adianta ficar tratando o paciente sem tratar a causa. Não adianta ficar tomando remédio para insônia, quando a causa é a ansiedade, a depressão, é um distúrbio emocional que o paciente acaba tendo. Gente, vocês precisam assistir a palestra que o Dr. Carlos deu na Faculdade de Jaguariúna. Lá ele explica muito bem que não adianta você cuidar dos sintomas, você tem que curar o paciente, você tem que ir na causa e sanar isso daí, para você ter uma vida boa mesmo, né, doutor? Não existe doença sem causa, né? Então você, tratando a causa, cessa o efeito. O efeito é a insônia, entendeu? São raros os pacientes que geneticamente têm insônia decorrente de outros problemas que não sejam causais, né? Qual é o efeito dos medicamentos para dormir? Então, o uso do medicamento para dormir é um tratamento míope, porque ele não vai verificar os efeitos danosos que vão gerar ao organismo, né? Então você precisa, como diz, tratar a causa e não usar esse tipo de medicamento, porque depois, a partir do momento que usou, vai ser difícil você tirar. Ele vicia. E o sono se torna inoperante, não é um sono repousante, o indivíduo acorda cansado, acorda com a cognição, memória e toda a concentração perdida por causa desse sono. Não tem qualidade. Então o indivíduo é como se não tivesse dormido adequadamente, que não é um sono que você induz, ele é imposto para você. Então você acaba, é um sonífero, né? É hipnótico mesmo. Então você dorme porque o remédio fez efeito para você dormir. Mas ele não provocou um sono íntegro, né? Um sono que realmente você consiga fazer essa recuperação mental e física necessária. Doutor, a gente viu, infelizmente, aconteceu um caso que chocou o mundo inteiro, que foi o Michael Jackson, né? Que tinha problemas para dormir e como o senhor falou outro dia também dos analgésicos, que a gente vai aumentando cada vez mais a dose, isso acontece também com remédio para dormir? Com certeza, o remédio foi interessante esse dado, né? Porque você realmente aumenta, que com o tempo, com o remédio alopático, se não tratar a causa, você vai precisando de cada vez uma dose maior e, consequentemente, você pode ter um atordoamento leve até o mesmo coma, devido ao uso abusivo ou até mesmo uso por causa de suicídio, alguma coisa assim, né? Então, essa situação é grave, né? Então, o indivíduo não pode ficar dependendo disso, ele tem que procurar a causa, para se cuidar, se tratar disso, em vez de ficar usando um paliativo tão danoso como esse. O senhor falou uma coisa muito interessante, que eu vou voltar um pouquinho aqui, que as crianças e os adolescentes dormem mais porque eles precisam de mais recuperação. O sono, o cérebro pede que eles durmam, exatamente, não é? Exatamente. O cérebro está em construção. O adolescente, o cérebro está se refazendo, se remodulando. Não, é normal. Imagina, precisa. Você cresce então, durante o sono. É uma necessidade, gente. Não fica bravo com o seu pimpolho aí de 15, 16 anos, né, doutor? Não, eles dormem 9, 10 horas. Isso é natural, entendeu? É óbvio que tem criança que é preguiçosa mesmo, né? Mas na normalidade, tanto o adolescente ele, quanto qualquer outro doente que precisa de restauração física, né? O adolescente está se reconstruindo, né? Construindo todo um corpo, toda uma mente, né? Então ele precisa dormir bastante porque é durante o sono que ele cresce. Até os 20 e poucos anos a gente é só um projeto. O cérebro está trabalhando quando a gente apaga, né? Exatamente, está em construção. Vai só acabar aos 21. Então, depois que isso acaba, aí a gente passa a ter mais insônia, viu? Só um recadinho. Não, o adolescente tem insônia também. Tem adolescente que é preocupado, ansiedade, namoradinha. Aquele carro importado. Então, 11% da população de adolescentes tem insônia. 11% é bastante. Não é uma coisa tão simples, não. E aqui no Brasil é por volta disso a estatística.
Caramba, gente, presta atenção no seu pimpolho aí. Ele pode estar com dificuldades. Não, então você tem que analisar isso porque é indício que algo está errado. Tem que verificar a causa disso. Agradeça se ele estiver dormindo bastante. Doutor, quais são os mandamentos para que a gente tenha uma ótima noite de sono? Isso é uma coisa importante. Então, o indivíduo, a primeira coisa que tem que fazer é ter uma atividade física prévia. Tem indivíduos que vai fazer ginástica à noite e fica com insônia, porque fica excitado. Então, você tem que verificar isso. Se você é desse tipo de indivíduo, faça atividade física de manhã ou à tarde, se houver tempo, né? Mas sempre faça atividade física, que o corpo também precisa descansar. Ele precisa de gastar energia para poder descansar depois e restabelecer o equilíbrio desse corpo, né? Sim. Então é importante que ele tenha uma atividade física prévia. Então, quando for dormir, evite comer antes de dormir, umas 3 horas antes, entendeu? É o período melhor para você se alimentar. E comida não muito pesada, que demore para a digestão, porque tem indivíduo que não tem uma digestão muito boa, ele vai sofrer durante a noite. Até mesmo quem tem refluxo gastroesofágico, ele pode ter um problema de sono à noite. Sim, tem gente que fala, eu almocei, ou quer dizer, jantei e fui dormir com a barriguinha cheia, eu tenho mais sono. Não, é muito relativo, não é muito pessoal, é de cada pessoa. Certo. Tem gente que realmente é errado, é necessário você esperar umas 3 horas para depois você pegar no sono. Principalmente se você... Porque você tem todo o sangue fluindo para o estômago, né? Para poder... Não todo o sangue é um superlativo, né? A boa parte do sangue vai lá para o estômago para poder fazer a digestão, fazer a absorção do nutriente. Certo. E exatamente e aquilo pesa, né, sobre todo esse sistema. O sistema está imbuído naquele trabalho de digestão e de absorção daquele nutriente. Certo. Aí você precisa de um repouso para aquilo, mas um repouso que você não fique dormindo, né? Porque aquilo acaba atrapalhando. Se dormir é como se a digestão parasse, ficasse... Não, é que vai pesar sobre você. Você vai reclamar que você não está bem, a digestão não está boa, que aí o seu cérebro vai ficar realmente com uma atividade que pode pesar sobre ele, entendeu? Ele vai ficar no stand-by, ele não vai desligar isso? Não vai. Porque ele está na fase de digestão, porque é normal que o indivíduo, qualquer animal... Ele faz isso, ele não vai pegar e ter uma noite de sono completa depois de comer. Agora eu entendi. Então a gente Você pode fazer uma siesta, né? Aquele soninho de 15 minutos que dá, principalmente se você comer muito carboidrato com proteína, os dois brigam entre si, porque um digere meio ácido, outro meio básico, aí você vai precisar de uma siesta para poder acalentar isso. Mas aí pode? Aí pode, mais 15 minutos só. Tá. Passou disso, você não consegue, se prejudica o sono noturno. Nossa, ó, gente, que dica maravilhosa. Então não coma antes de dormir, porque você vai ficar em stand-by com a luzinha piscando e não vai conseguir descansar como tem que descansar. E também o que o doutor falou aqui, comeu, tem lugar, tem restaurante que tem até rede pra gente deitar. Bacana, entendeu? Né? Mas assim, eu acho louvável, né? Mas não pode ser um sono completo, é apenas uma siesta, como ele fala, né? Senão dá na mesma, né? Ficar stand-by. Exatamente. Bom, mas voltando ao assunto, né? Quais são os mandamentos para uma boa noite de sono? Então é isso que eu falei, a questão da comida, a questão do exercício feito de manhã, para você ter o corpo cansado e com mais capacidade para dormir. E o sono libera serotonina e endorfina, são ótimos para estimular o sono, né, durante a atividade física. Aí quando você estiver à noite, evite computador, evite coisas muito estimulantes, filme muito estimulante. Então vai ler um continho, um romancinho, vai ver um filme mais leve, para não ficar muito com a mente excitada. Também isso é muito importante. A gente que fica grudado no celular, isso excita muito a mente, entendeu? Então isso não é uma coisa cooperativa para o sono. Certo. O quarto tem que ser um ambiente legal, não deve ter televisão no quarto, é proibido, pessoal. Isso não se faz. Então a cama não é feito para ler, não é feito para nada além de sexo e sono. Certo. Senão o cérebro começa a registrar cama, preocupação, cama, sono, leitura, né? E tem menos sono, entendeu? Então ali não tem esse registro. E outra coisa importante é manter um horário. Então sempre dormir no mesmo horário e sempre acordar relativamente no mesmo horário. Por quê? Porque nós temos um biorritmo. Biorritmo o que é? São vários movimentos do seu corpo fisiológicos que vão mexer com a questão hormonal e a questão da sua fisiologia cerebral e física, né? Então ele precisa desse biorritmo. Então é uma onda que você tem que ser mantida. Então se você um dia dorme num horário e acorda no outro e você não tem essa biorritmicidade adequada, e com isso você vai ficar doente. E quando você for para a cama, você tenta dormir. Se você, por exemplo, não conseguiu dormir
e você está com insônia, então você fica uns 20 minutos na cama só. Não deu para dormir, levanta e vai para a sala. Não fica na cama e vai ler um livro, uma romance, uma coisinha leve. Aí deu sono, você volta para a cama. Não deu sono de novo, você volta para o sofá e continua lendo. Mas nunca fica com sono, fica na cama insone, né, acordado, tentando dormir, porque isso não vai gerar nenhum benefício a você e não vai trazer sono a você. Outra coisa que precisa ter também é o quarto ser um ambiente sagrado, sabe? Um ambiente estável, sagrado, no qual você tenha a temperatura adequada, não pode ser muito frio nem muito calor, entendeu? De maneira que você durma confortavelmente. Não pode passar frio, porque o frio ele acaba trazendo insônia. Então, foi feito várias pesquisas que revelam isso. É necessário você aquecer, principalmente as extremidades. Então, não pode ser aquele gelo que o pessoal usa, de usar ar-condicionado. Entendeu? Tem que ser um ambiente gostoso, que você consiga dormir e não ser agredido por excesso de frio nem por excesso de calor. E assim, a luminosidade tem que ser o mais baixa possível. E no dia seguinte, quando você acordar, procurar o sol. Que aí você tenha o ciclo de sono e vigília adequado, porque o sono tem que ter a escuridão e a vigília a luz. Senão a melatonina, que é liberada durante a noite, pela luz excessiva, ela acaba degradando. E ela é o hormônio indutor do sono, ela vai trazer todo o equilíbrio de sono. E outra coisa é exatamente não levar problemas para a cama, entendeu? Tem gente que vai para a cama, chega a cabeça cheia de problemas, então não adianta, porque não vai resolver nada, não vai conseguir estipular uma regra para esse jogo, porque a regra se faz na hora, né? E tem gente que até mesmo fazer sexo leva problema para a cama. Né? Acaba arrumando então problema, né? vai arrumar problema com a esposa, né? Então você tem que estar com a mente realmente serena e tranquila. O que o senhor recomenda para combater esse problema da insônia? Primeira coisa, vamos localizar o porquê que está com insônia, né? Exatamente se o indivíduo está ansioso, depressivo, tem algum problema, tem alguma desarmonia no seu psique. Aí nós vamos encontrar e vamos tratar com homeopatia, que é extremamente eficiente, né? Em um mês, logicamente, você está 75% curado dessa causa. Se for dor também. Se for dor também, porque tem que sanar a dor. E aí, nesse inteirinho, eu vou entrar com vários compostos de ervas que a gente pesquisou, eu tenho bastante pesquisa nessa área, né? A gente faz uma composição de ervas que faz com que o indivíduo durma. Mas vai ser um sono não imposto, um sono estimulado, entendeu? No qual o indivíduo consegue acordar no dia seguinte bem, entendeu? Sem aquela cansaço excessivo que se dá com o remédio alopático. Porque o senhor falou uma coisa também muito importante, que o nosso corpo vai registrando os estímulos que a gente dá no quarto errado, por exemplo. Ficar assistindo televisão, ficar lendo, não é lugar para isso. Né? Só que se a gente produzir os estímulos corretos, a gente também consegue educar o nosso corpo positivamente, o objetivo é exatamente essa reeducação, você reeducar seu corpo para realmente você dormir num ambiente sereno, numas regras adequadas para que você possa realmente entender que naquele momento é um momento de descanso e não de excitação, de preocupação de nada. Porque o dia você vai resolver no momento, as medidas que podem acontecer são enormes, entendeu? Então não adianta você querer achar que você se preocupando, ficando ansioso. Não vai ficar mais não vai. Dormir, e nem, tem estudante que passa a noite estudando. E é verdade. E não melhora seu estudo, não vai passar no vestibular fazendo isso. Sabe por quê? Porque durante a noite sua memória é rearmazenada em médio e longo prazo. Então você pega e não dorme, tudo que você estudou é jogado fora. Vai para as cucuias. Vai para as cucuias, você aproveita mínimo. A melhor coisa que tem, gente, é você não estudar, é você aprender. Porque quem decora não aprende nada, né, doutor? Exatamente, você não passa a vida fazendo isso, decorando. Bom, gente, a vida. O mais importante de tudo é que o doutor apresentou o problema, mas deixou as soluções para vocês. Então é se reeducar, prestar bastante atenção no que você faz no seu quarto e na sua cama e garantir que você eduque seu corpo a ter uma noite de sono agradável e regeneradora. Essa é a palavra que eu queria falar para vocês. Doutor, a gente vai dar uma pausa agora com as entrevistas do doutor. Mentira, ele soltou até hoje, olha que vai se livrar de mim. Que nós vamos para o Projeto Verão do Beijo da Loura, onde nós falaremos de assuntos relevantes e pertinentes a essa fase aqui no Brasil, que é
uma das mais queridas de todos os brasileiros, mas não pense que o senhor vai se livrar não, porque volta e meia eu vou estar perguntando as coisas aqui a respeito do que fazer para manter a saúde no verão. Com certeza. O objetivo do nosso trabalho é passar o conhecimento e eu fico muito contente de fazer. Gente, não deixem de assistir à palestra do nosso querido Dr. Carlos, ali na Faculdade Jaguariúna. Você vai esclarecer muitas dúvidas sobre o que é a homeopatia, como ela surgiu, quem foram as pessoas que a descobriram e como ela é utilizada para curar vários problemas de saúde, né, doutor? Com certeza. É uma medicina fantástica que eu tenho orgulho de fazê-la, porque o resultado é brilhante. E ela está disponível no site do Centro Médico. Passa o endereço para a turma, doutor. www.centromédico.drcarloslopes.com.br e manda a pergunta, eu estou aqui para responder. Tenho certeza. Muito obrigada, doutor. Agradeço a sua presença. Até mais, então. Até mais, pessoal. Pois é, moçada, como vocês bem ouviram aí o Dr. Carlos falando, a atividade física é o melhor remédio. Regularidade de horários para dormir, para acordar, não se alimentar 3 horas antes de dormir e outras dicas valiosas que está nessa entrevista valiosíssima com o Dr. Carlos Lopes. E falando em saúde, obviamente, consequentemente, ficamos mais bonitos quando estamos saudáveis. E falando em beleza, confiram aí tudo o que rolou naquele projeto meu e do Ivan de deixar os cabelos crescerem. Confiram o terceiro corte desse processo de 1 ano, para que no final nós possamos conferir juntos todo o processo de crescimento do cabelinho da loura aqui. Eu tô achando que funciona, mas eu vou querer saber a opinião de vocês. Gente, vocês lembram do processo de crescimento do meu cabelo, aquelas técnicas que o Ivan José falou lá no comecinho do Beijo da Loura? Pois é, nós estamos seguindo à risca. E ele vai falar para vocês hoje o que ele está achando desse processo. Ivan, você acha que está dando certo, está funcionando? Como é que está aqui o cabelinho, o crescimento dele? Então, gente, hoje está completando 6 meses, né, que a gente começou, né? Hoje é o terceiro corte e já cresceu bastante o cabelo dela. As pontas não estão mais todas ralinhas como estavam antes, né? Quebradiço o cabelo. Ó, cabelo forte. Então, assim, tá muito bonito e crescendo muito rápido, né, Neisa? Você achou? Achei mesmo. Tanto é que eu retocava a minha raiz uma vez por mês. Eu tô tendo que retocar 2 porque tá crescendo muito. Então, o crescimento da raiz muda, mas não é muito. O que muda mais é o comprimento final, porque antes você demorava para cortar, depois tinha que cortar muito de uma vez, não rendia.
Agora, você cortando só um pouquinho de cada vez, o negócio cresce líquido, né? Integral. E um cabelo forte, saudável, né, Ivan? Com Cheio, certeza. né? Que meu cabelo era ralinho. E fácil de arrumar, não é? Super fácil, super Então, fácil. é isso aí. Gente, com a escova do Ivan, que fica maravilhoso, o Bob Liss dele, ou batidinho em casa, só com um produtinho para dar uma ondulada, meu cabelo fica top. Eu estou amando. Recomendo, o cabelo cresce mesmo e, sinceramente, nunca cresceu tanto. Então, eu estou muito feliz com o resultado e confiante que no final de um ano, realmente a gente vai mostrar para vocês um resultado surpreendente das 3 consciências do Ivan, que é de, vamos repetir. Então, a primeira consciência é a consciência da cliente, que tem que cortar a cada 2 meses. 2, viu, gente? Não é 3, não. A segunda consciência é a minha consciência, que se você está deixando crescer, eu não posso cortar muito, porque não vai ter crescimento dessa forma. E a terceira consciência, de novo, da cliente, de manter ele bem cuidado. Um cabelo bem cuidado, bem cortado, ele cresce rápido, bonito e saudável, tá bom? Obrigada, Ivan. Obrigado, eu. Quem é que não se encanta com aquelas morenaças passando curls assim nos cabelos, em frente ao espelho ali na sala da Lovel, no Aguinaldo Cabelos? Gente, é demais! Bom, meus amores, vocês conferiram o sorteio da semana passada com a lindíssima top Nana Rigoni. Ela sorteou a Thalita Pérez Antunes. Porém, a Thalita não entrou em contato com o Beijo da Loura, apesar de nós termos pedido para que ela entrasse em contato para marcarmos um horário para entregarmos o kit a ela. Thalita, você tem mais uma semana, ok? Então eu espero o seu contato até sábado que vem. Senão, infelizmente, teremos que sortear o seu kit novamente, ok? Até sábado. Um beijo para você. Espero que você entre em contato conosco. Apesar da Thalita não ter vindo buscar o kit, nós vamos sortear a sortuda que ganhará esse kit aqui a semana que vem. Vamos ao sorteio? A Loura vai chacoalhar e tirar um ângulo daqui de dentro. Vamos lá. Quem será a sortuda? Vamos ver. Tem um monte de papelzinho aqui, gente. Olha isso. Vários papéis. E a sortuda foi Agnes Reci. Olha só, tá aqui. Agnes Reci. Você foi a sortuda que ganhou um kit da linha Curls da Lovel Cosméticos. Entraremos em contato com você para marcarmos um dia para você pegar o seu kit ali no Espaço Lovel, bairro Rodinei Dantas, do Aguinaldo Cabelos, Cambu e Campinas. Beijo da Loura para você. Fica a dica. Lembrando que a Lovel também tem o liso mágico, que é aquele que você pode usar, que não tem química. Tá grávida? Pode usar. É criança? Pode usar. Ah, esse produto aqui não faz mal para a saúde. Conforme você vai usando, mais liso fica. Se você parar de usar, os cachinhos voltam. É uma solução perfeita para você, mamãe, que quer deixar a sua filha antenada com a moda. Um dia liso, outro cacheado. Lovel Cosméticos, a solução para os seus problemas de beleza. Vocês já ouviram falar de um projeto perfeito? Raras vezes. Pois é, o Beijo da Loura não tem essa pretensão de ser perfeito. O que nós queremos é agradar quem nos segue, quem nos assiste. Por isso, nós vamos facilitar um pouco mais a vida de vocês. Haverá algumas mudanças no conteúdo do programa Beijo da Loura e na sua duração, talvez até na frequência com que ele irá ao ar.
1 ou 2 vezes por semana, ainda não definimos isso. O fato é que o Projeto Verão do Beijo da Loura trará mais colorido, mais alegria, dicas de beleza, de gastronomia, de turismo, de saúde, tudo junto, de uma maneira mais compactada para que vocês obtenham a informação em menos tempo. Espero que vocês gostem dessas mudanças, mas como sempre, nós somos humildes, aceitamos sugestões. contato@beijodaloura.com.br. E vamos ao nosso minutinho de sabedoria. Já aconteceu com você? Você tem uma pessoa, uma amiga, um amigo e chega perto de você, conversa, você gosta muito dela, dele, mas quando ele vai embora você fica se sentindo cansada, esgotada, desabastecida. Já aconteceu? Pois é, gente, isso se chama vampirismo. Nós devemos de ficar atentos com pessoas que roubam as nossas energias, porque afinal de contas, não é tão fácil assim se recuperar. Precisamos entrar em contato com a natureza, precisamos entrar em contato com o divino para que a gente se reabasteça e consiga aí dar conta das nossas atividades do dia a dia. Então, evite pessoas negativas. Elas sempre têm um problema para cada solução. Nós precisamos nos conectarmos com a energia universal que rege as leis positivas do universo. Nós precisamos ficar atentos nas pessoas e nas situações que tiram e roubam a nossa energia vital. Nós precisamos nos afastarmos de quem nos prejudica emocionalmente, porque existem pessoas muito tóxicas. Chegam a ser comparadas com drogas pesadas, que quando vai embora da nossa casa ou do ambiente em que nos encontramos, a nossa pálpebra fica pesada, você fica com aquela sensação de nossa, parece que eu levei uma pancada na cabeça. Então, gente, esse negócio de energia é uma coisa muito séria. Por isso, se você perceber que isso está acontecendo, mude o foco da conversa, saia o mais rápido possível de perto desta pessoa e vá cortando a situação. Ou se preferir, se tiver intimidade suficiente, dê um corte brusco na conversa e avise para ela: essa conversa está me fazendo mal, vamos mudar de assunto? Se realmente ela estiver do seu lado porque gosta de você, ela vai compreender. Porque nós não precisamos de pessoas que nos aturem, nós precisamos de pessoas que nos acrescentem. E são aquelas que falam: parou, vamos mudar o negócio, assim não tá bom para nós. E fica a dica do nosso momentinho de sabedoria. Gaste a sua energia com amor, com positividade, com alegria nas coisas que fazem bem para você e para a sua família. O resto, meu amor, é o resto. O Beijo da Loura vai ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado a semana que vem com muitas novidades e mudanças no Beijo da Loura. Espero que vocês gostem. Mande sua sugestão para contato@beijodaloura.com.br. Mande, gente, vai ser muito bacana ter a sua participação aqui no Beijo da Loura. Não perca tempo, ok? Então até a semana que vem. E agora eu deixo aquele mega, baita, super beijo da Loura para todos vocês.